Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos estudando a segunda parte de 4 regras para a comunicação. A última vez a gente falou sobre 2 desses princípios. Mas sempre queremos lembrar que nosso ensinamento não vai dar certo se a gente tenta de colocar as coisas em ação no nosso próprio esforço. A Bíblia diz em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então nós sempre precisamos de Deus para nos ajudar. O conhecimento em si é bom, mas não é suficiente. A gente precisa confiar, submeter a Jesus Cristo, a Deus, para que Ele possa nos ajudar a colocar em ação esses princípios. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco e pedimos que hoje o Senhor vai nos ajudar com esses princípios, as regras sobre a boa comunicação. Pedimos que o Senhor abençoe este dia. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está usando o livro de Efésios, capítulo 4, e versículos 25 a 32, o contexto inteiro aqui. E a gente viu que os 17 até 19 falam sobre o passado das pessoas de Efésio, que eles estavam vivendo em pecado, longe de Deus. E em versículos 20 a 24, fala que eles devem colocar ao lado o velho natureza, o velho homem, e vestir-se com um novo. E então, a partir de versículo 25 até 32, então começa a falar sobre alguns princípios. E eu quero tirar desses princípios 4 ideias, 4 regras que podem nos ajudar para estabelecer boa comunicação. E em versículo 25, nós encontramos as seguintes palavras: por isso deixei a mentira e falei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, deixa a mentira. Quando a gente vai comunicar um com o outro, é importantíssimo que a gente fala com honestidade, não escondendo nada, mas ser transparente. Se é necessário para dizer agora não, é difícil para mim, podemos falar isso, mas não é certo isso. Fazendo desculpas ou negando a verdade, está errado. Nós temos que ser honesta. Então, seguinte 2 versículos, 26 e 27, fala que a gente deve ficar em dia. Quer dizer, a gente não deve deixar nossa ira, a nossa perturbação de ir para um dia para o outro. Versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. Então, tem algumas razões porque a gente pode ficar com ira legítima, mas nós não podemos deixar este ir para o próximo dia. Se a gente deixa este acumular, então a gente está dando lugar para Satanás entrar e nos influenciar. E muito menos quando a nossa ira é injusta. Quando a nossa mágoa é baseada sobre alguma coisa que a gente deve vencer. Então, este deve ser cuidado já, como qualquer outra coisa. Então, a segunda regra é que a gente deve ficar em dia. E hoje a gente quer falar sobre a terceira regra e a quarta regra. Terceira regra encontra-se em capítulo 4 de Efésios, versículos 28 a 29, que diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalha,
fazendo com as mãos o que é bom, para que tende a repartir com o que tiver necessidade. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Então, a maneira que eu aplico esses dois versículos é que nós devemos não atacar a pessoa, tentando de diminuir ele, de prejudicar ele de alguma maneira, mas que nós devemos edificar a outra pessoa. Ele começa usando o exemplo de furtando. Se você rouba de uma outra pessoa alguma coisa, você está prejudicando ele. Se no conversa comunicação você usa suas palavras para roubar ele de paz, de valor pessoal, de abaixar ele, você está roubando ele dele. E aqui está dizendo, em vez de roubar, nós devemos trabalhar para o fim que nós podemos repartir com o que tiver necessidade. Então, em vez de prejudicar a pessoa, eu devo abençoar ele, ajudar ele. E na segunda parte aqui, versículo 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, algo que vai prejudicar, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, a segunda princípio aqui é que a gente deve sempre ser pronto para ajudar a pessoa. O que a gente está falando para edificar, para não condenar, não fazer a outra pessoa sentir mal, mas para ajudar. E nós nunca devemos atacar a pessoa. Mas geralmente a gente ataca a pessoa. A gente fala, você não presta, você é isso, você é aquilo. E ataca a pessoa. E nós não devemos fazer isso. Geralmente é nossa culpa. A culpa da outra pessoa, porque ele fez alguma coisa, ou ele falou alguma coisa errada. E a nossa reação também errado, que é baseado muitas vezes na falta de conhecimento, conhecendo a palavra de Deus, capacidade, não deixando o Espírito Santo dominar em nossas vidas. Talvez a gente não tinha experiência suficiente. A gente sabe o que está certo. A gente está tentando submeter a ele, mas ainda a gente está lutando para vencer, e nossa experiência de vencer essas dificuldades não é suficiente. A gente ainda cai, mas a gente está crescendo. Então, cada um de nós estamos num processo aqui. Poucas pessoas já chegou de ter a vitória. E este é muito difícil de ter a vitória. Então, quando a gente ataca outra pessoa, a gente está geralmente inibindo o crescimento da pessoa, porque geralmente ele vai reagir na maneira errada. Mas se a gente pode falar o que vai edificar, o que vai ajudar, então este vai ajudar-nos em nossa conversação, comunicação com outra pessoa. Em vez de criar um problema, pode criar alguma coisa positiva. Nós temos de atacar o problema e buscar soluções, não somente condenar, não de colocar embaixo, dizer, este está errado. Mas o que a gente pode fazer de bem, o que a gente pode fazer para ajudar as outras pessoas. Então, nós devemos escolher as nossas palavras com muito, muito cuidado. Pensando, este que eu estou falando, realmente vai promover a edificação, vai criar um ambiente boa
positivo ou vai criar problemas? Pense sobre as seguintes frases e como a gente pode mudar eles. A primeira o marido está falando com o esposo. Devemos ter mais visitantes. É a única coisa, o único tempo que a gente tem alguma coisa para comer que é bem, que é bom, gostoso. Então, está acusando outra pessoa. Está reclamando. A única coisa, o único tempo que a gente tem alguma coisa gostoso para comer é quando a gente tem um visitante. Como a gente pode virar este? A gente pode aproximar e dizer, olha, eu gosto de que a gente pode melhorar nosso cardápio. Como eu posso ajudar você? Você está precisando mais dinheiro para comprar outras coisas? Você gostaria de fazer algum curso online, talvez, ou em pessoa, de como cozinhar? Como eu posso ajudar você para preparar coisas um pouquinho mais gostosas? Eu acho que você ia gostar, eu sei que eu ia gostar. Então a gente está ajudando, procurando uma solução e não somente reclamando, você não cozinha bem, você tem de melhorar. Mas como a gente pode ser uma parte da solução? Como a gente pode edificar a pessoa? Nós podemos dizer, eu agradeço a Deus para seu tentativo, seu esforço, mas eu gostaria que a gente podia fazer um pouquinho melhor. Este vai ajudar e não diminuir outra pessoa. Outra frase aqui. Mais uma vez, a esposa falando com o marido, ou esta vez o esposo falando com o marido. Você é preguiçoso. Cada vez que eu peço para você fazer alguma coisa, você sempre me dá uma desculpa, porque não pode fazer. Esse afasta, não ajuda, não edifica. Vamos imaginar que tem uma lâmpada queimada na casa e você pede o marido para trocar a lâmpada, mas ele não está fazendo isso e você fica bravo. Mas como a gente pode achar uma solução? Como a gente pode ajudar ele para trocar a lâmpada? Bem, a gente pode aproximar ele e dizer, querido, como eu posso ajudar você para trocar a lâmpada? Nós temos uma lâmpada em casa, eu preciso comprar, a gente precisa comprar um novo. Você quer que eu saia e compre um? Como eu posso ajudar você? Eu posso segurar a escada, ou eu posso pegar o velho e dar você o novo. Como eu posso ajudar você a trocar a lâmpada? Então, edificando, você está mostrando o desejo para ajudar, você quer apoiar ele. E é claro, depois que ele troca a lâmpada, você vai dar a ele um grande beijo e abraço. Eu sempre gosto que, quando eu faço alguma coisa para minha esposa, ela faz isso comigo com regularidade. Eu não vou dizer todas as vezes, porque às vezes ela não percebe, mas a gente está criando um desejo para o nosso marido ou esposa fazer o certo. A gente está agradecendo, a gente está lá para ajudar. Outra situação. Você está sempre me fazendo atrasado. Está sempre me atrapalhando. Ir para a igreja, sair para isso. Muitas vezes esse é o marido falando com o esposo. Então, o marido pode... Como eu posso ajudar você para que a gente pode sair na hora certa? Posso ajudar com as crianças.
Eu posso ajudar fazendo café. A gente pode levantar mais cedo. Como eu posso ajudar você? Para que a gente pode sair mais cedo. Eu lembro uma história não exatamente isso, mas uma pessoa estava sempre pensando sobre, reclamando que a esposa não estava cuidando bem da casa. E um dia ele entrou na sala de estar e ele viu um pedacinho de papel embaixo de uma cadeira lá. Minha esposa nunca está cuidando bem da casa. E ele decidiu de observar e ver quanto tempo vai levar ela para limpar, para tirar aquele papel. E cada dia, cada vez que ele viu aquele papel, por dentro dele estava fervendo. Como ele pode ajudar sua esposa? Pegar papel, ajuda, apoia ela. Faz seu parte também, não joga só nela, mas trabalhe juntos. A gente quer jogar toda a culpa, toda a responsabilidade na outra pessoa. A gente fica lá com nossos braços cruzados, reclamando. Esse não é boa comunicação. Mas trabalhando juntos, comunicando, achando soluções juntos. A quarta regra é que a gente não deve reagir, mas agir. Nos últimos versículos desse capítulo, versículos 30 a 32, um trecho, inclusive versículos 28 até o fim, 32, eu gosto muito. Mas começando com o versículo 30, fala o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja tirados diante de vós. Antes, sede uns para com outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se a gente vai ter boa comunicação, nós temos de cuidar dos nossos sentimentos negativos. E geralmente, quando a gente quer falar alguma coisa, corrigir, a gente está reagindo de uma maneira errada. A gente fala com amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Essa é a maneira errada que geralmente a gente reage assim. E uma vez que a gente começa a reagir assim, então a nossa comunicação sempre vai sair um desastre. E nós temos de lutar, aprender, como ser pessoas mansos e vencer esses sentimentos negativos. E ele está falando que nós devemos sempre agir na maneira certa. Antes, seja uns para com os outros benignos. Em vez de ficar bravo, a gente deve ser benigno. Nós devemos ser misericordioso. Nós devemos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou. Então nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Como Ele tratou as outras pessoas. Como Ele mostrou amor. Quais são as características positivas dele. E nós devemos lutar para vencer nossas emoções negativas. Este provavelmente é a maior razão porque nós não comunicamos bem com o outro. Porque a gente está com raiva. A gente está magoado.
a gente deseja vingança, a gente não quer perdoar. Então a gente deixa sair de nossa boca todo tipo de besteira, coisas que nunca devem ser falado, e depois a gente arrepende-se por ter falado isso. Nós devemos antes procurar de vencer essas coisas e ter uma vida que age às circunstâncias corretamente. A gente já deve planejar isso. Nós temos de eliminar essas maneiras erradas em que a gente reage errado aos problemas em vez de reagir na maneira certa. E nesse trecho aqui, a mansidão, ou a ideia de entregar nossos direitos a Deus e aprender a perdoar e pedir perdão um dos outros. Se a gente vai ter uma boa comunicação, a gente precisa aprender a fazer estas coisas de pedir perdão e perdoar. Nunca esteja no defensivo, mas seja pronto para receber correção. Nós não devemos culpar os outros. Nós não devemos dar desculpas. A gente não deve fugir dos problemas, mas enfrentá-los e aceitar a nossa culpa. Então, para ter boa comunicação, nós temos de colocar 3 princípios na prática. Nós devemos falar com honestidade. Nós devemos falar ou ficar em dia, não deixando o problema passar para outro dia, mas resolver já. Nós não devemos atacar a pessoa para prejudicar ele, mas procurar edificar, procurar soluções. E nós devemos aprender a não reagir, mas agir. E assim, a gente pode desenvolver uma boa comunicação. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A gente pode mudar. A gente pode achar a vitória. A gente pode ter vitória em tudo isso. Mas cabe a nós de aprender. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, fala que ele aprendeu de ser contente. E mais tarde ele falou que ele foi instruído. E quando a gente aprende, somos instruídos, então nós podemos dizer, junto com Paulo, no fim desse trecho, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você e eu, nós podemos aprender boa comunicação. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco. Esses princípios parecem simples, mas muitas vezes a nosso coração é cheio de pecado, é cheio de emoções negativas, e é muito difícil para nós colocar esses princípios na prática. Mas ajude-nos de ser honesto, de ficar em dia, de não prejudicar o outro, mas edificar o outro. Ajuda-nos para não reagir, mas agir corretamente. Ajuda-nos de ter boa comunicação em nosso lar. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.